Muito bem. Nós, do Coral de Camboriú, estamos muito felizes de estar aqui na Central de Florianópolis, uma das igrejas mais lindas do estado, que mora na cidade mais linda do estado, né? Então, é um privilégio estarmos aqui. Nós estamos muito felizes, porque nós teremos um dia diferente hoje. Nós iremos conhecer as dunas também à tarde. Então, o pessoal do coral está bem animado também, né, para passear depois. Para quem não sabe, o meu nome é Sara. Eu fui distrital da Escola Sabatina por muitos anos lá na Central de Camboriú. E faz um mês que nós estamos agora frequentando a Central de Itajaí, né? Então, para nós é uma grande alegria estarmos aqui. Eu sou a esposa do Fernando, pode se colocar em pé. Esse homem bonito aqui que tocou violino. E o meu filho é o Gabriel, aquele mocinho que está ali. Pode ficar em pé, Gabriel. Em cima, pode. Isso. Esse mocinho lindo aí é meu filho. Então, eu não preciso falar mais nada, né? Porque eu me encantei pelo meu marido quando eu vi ele tocando violino pela primeira vez. Eu tinha 15 anos. E eu pensava assim, nossa, eu precisava namorar com um menino assim, porque ele é tão talentoso, eu acho que eu ia usar tanto esse talento dele para colocar na nossa igreja. E não é que aconteceu, gente. Deus ouviu aquela oração de uma menina e aconteceu, ele está aí, ó, usando os talentos dele até hoje, depois de 16 anos de casado, ele está aí, usando esses talentos, e é uma bênção para Deus. E nós estamos muito felizes por isso. Eu vou só pegar os meus materiais antes da gente começar. Licença. Isso, deixa escondido aí, que é uma surpresa. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos fazer mais uma oração. O tema de hoje fala sobre obediência. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel 3:14. Tá? Quando todos acharem, vocês podem falar amém. E nós vamos fazer mais uma oração invocando o nome de Deus, tá? Amém? Amém? Todos acharam? Então, assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra está aberta aqui, para que o Teu Santo Espírito, nesse momento, fale aos nossos corações, Senhor. Somente aquilo que Tu queres que essa igreja ouça. Queremos te pedir, Senhor, que Tu abençoes a cada amigo que se achegou hoje aqui, a cada membro, cada professor da Escola Sabatina, cada ancião, a cada corista, enfim, todos os amigos que se chegaram aqui hoje para Te adorar e Te louvar. Senhor, Tu sabes as dificuldades, as lutas, os desafios que cada pessoa aqui enfrenta. Se hoje existe alguém aqui, Senhor, com o coração triste, quebrantado, deprimido, amargurado, Senhor, neste momento queremos Te pedir, quebre essas correntes e que essa pessoa hoje possa ser iluminada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para ver que Tu a amas. Queremos Te pedir a Tua unção, Senhor. Me use como instrumento neste momento. Eu não sou nada, não sou ninguém, não sou digna, sou falha e sou pecadora. Mas Tu queres me usar, então nesse momento, Senhor, só fale através da minha boca. Venha, Senhor, nos dar um culto na Tua presença e que nada nem ninguém possa atrapalhar nesse momento a Tua mensagem que Tu precisas tocar aos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Daniel 3:14. Lá fala assim: não falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, de pífaro e de cítara, harpa, saltério, gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorares, sereis
no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos parar por aí. Todos aqui conhecem essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Todos? Alguém não conhece? Se alguém não conhece, pode levantar a mão, que eu dou um panorama geral aqui. Todos conhecem, então. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens que foram exilados do povo de Israel e levados cativos para a Babilônia. E esses jovens, eles tinham um diferencial. Eles eram jovens nobres. Eles eram da linhagem real. Eles tinham uma educação nobre, inteligentes, bonitos, eles tinham uma boa aparência, eles cuidavam da saúde, enfim, eles tinham todas as características reais. E eles foram jogados num lugar que é um lugar pecaminoso, um lugar que servia a outros deuses, um lugar onde tinha balada. Aqui tem balada em Florianópolis? Tem bastante. Lá em Camboriú, é uma das maiores do Brasil, né? A Green Valley lá é bem famosa. Lá tinha muita balada, tinha muita adoração de ídolos, tinha muito o que mais? Que mais que as coisas do mundo? Pode dar um exemplo aqui, por exemplo, de Florianópolis? O que tem? Muitos pubs. Carnaval. Oh, é verdade, aqui tem carnaval, né? Tem até escolas de samba, tem sambódromo. Tinha tudo. E eles estavam ali naquele ambiente promíscuo, pecaminosos. E vocês sabem que quando a gente está num ambiente, a gente é moldado pelo ambiente. Aqui tem algum neurocientista, um psicólogo? Tem? Diz que a doutora Rosana Alves, a nossa neurocientista da igreja, ela fala que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. E que o ambiente, ele sempre proporciona meios para mudança. Então, se uma criança, por exemplo, é adotada, que ela veio de um ambiente de escassez, um ambiente de violência, se ela é inserida num ambiente cristão, ela vai se moldar daquele ambiente. E o contrário também é verdadeiro, tá? Se nós somos colocados num ambiente extremamente promíscuo, a tendência é muito forte para fazer coisas erradas. Porque o ambiente sempre vence, gente, não adianta. Mas esses meninos tinham algo diferente, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Obediência. Se vocês colocarem no Google ali, obediência, se o nosso colega do som quiser colocar, primeiro definição que tem lá do Google, obediência, diz assim, ó. É o efeito de obedecer, é a condição ou qualidade de ser obediente. Se a gente perguntar para a inteligência artificial o que é obediência, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te mostrar textos bíblicos e vai te mostrar muitos benefícios da obediência, tudo baseado na Bíblia. Olha que interessante. E um desses conceitos, fica tranquilo, não tem problema, tá? Isso acontece. Um desses conceitos da obediência que a inteligência artificial trouxe, eu vou trazer alguns, tá? 6 benefícios da obediência. A obediência nos deixa fortes, prudentes. Isso está lá em Mateus 7, 24. A obediência nos deixa legado. Isso está lá em Romanos 4 e Romanos 16, 14. 3. A obediência nos torna diferentes no ser e no agir. 4. A obediência, somos abençoados por causa da obediência de Abraão, está lá em Gênesis 22, 16. E número 5, tem uma promessa para quem obedece a Deus, Isaías 1, 19. E número 6, o último, a obediência traz bênção para a nossa vida, Deuteronômio 11, 13 e 14.
Então, esses meninos, eles eram obedientes. Eles escolheram, primeiramente, lá no início do livro de Daniel, não se contaminar com a comida do rei. Vocês sabem o que é não se contaminar com a comida do rei? Quem gosta de comer aqui? Pode falar a verdade. Eu gosto de comer, gente. Eu sou de uma família extremamente glutona. Então, a minha família vivia ao redor da mesa. Era café da manhã, almoço, janta, e as visitas não iam embora depois do almoço, já ficavam para o café da tarde, já ao redor da mesa, só esperando. Então, eu gosto muito de comer. E para mim seria um desafio muito difícil não se misturar com as comidas do rei. Porque é uma coisa tentadora para quem gosta de comer. Não é verdade? É verdade, né, irmão? Então, lá eles já escolheram ficar firmes. Depois do mês de fevereiro, eu comecei a fazer um protocolo e eu emagreci quase 10 quilos. E ontem foi engraçado, porque eu levei manga para almoçar e levei aveia. E na mesa estava salgadinho, tinha bolo, tinha uma festa, um banquete. E eu ali com a minha manga, né? Aí o pessoal veio tirar palha, né? Meu Deus, eu quero ser fitness igual ela. E eu falei, gente, eu estou comendo aqui, mas eu estou assim, ó. Eu só estou olhando para o meu prato. Porque se eu olhar para o lado, meus amigos, tem tudo que eu gosto ali. E foi difícil. Foi muito difícil para mim almoçar só aquela manga com aveia e ver aquele banquete ali. Mas naquele momento eu pensei, eu preciso disso, porque o meu corpo precisa desinflamar. Então, eu precisava fazer tudo certinho. Mas foi muito tentador. E a tentação, ela acontece assim. Ela não vem algo que é fácil da gente resistir. A tentação, ela vem no difícil. Sabe por quê? Porque quando Deus manda a gente ser obediente, Ele não manda nós querer obedecer. Ele só manda seja obediente. A gente não precisa querer. Eu estava querendo comer aquele bolo, mas eu não comi. Mas eu queria. Está entendendo? Deus não nos manda, Ele não nos deixa essa opção. Você não pode querer. A gente pode querer, mas a gente deve, além de querer fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Isso foi só um pequeno exemplo, tá, gente? Vamos ao segundo ponto. Qual é a sua motivação? O que te move? Quando você veste uma roupa para agradar a Deus? Ou veste uma roupa para agradar os homens? Quando a gente às vezes fica na frente do espelho lá, se pintando, ou fica escolhendo milhões e milhões de coisas, fica horas às vezes ali, né? A gente está pensando em honrar a Deus ou agradar os homens? É sobre esse ponto que eu quero falar para vocês. Deus, Ele vê o nosso coraçãozinho lá dentro. Ele vê a nossa motivação. Quando eu posto algo na internet, por exemplo, qual é a minha motivação? Eu quero mostrar para as pessoas? Eu quero mostrar que eu estou viajando, que eu tenho um carrão, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho aquilo outro, que eu estou no melhor restaurante do mundo? Ou eu quero motivar as pessoas, ou eu quero falar de Deus através das minhas redes sociais? Como a gente tem usado as nossas redes sociais? Quando a gente compra um carro, o que a gente pensa? Agora eu vou comprar um carrão. Eu quero que todo mundo veja. Quero me aparecer. Eu quero aquele vizinho lá que fica falando mal de mim, quero que ele veja agora o meu sucesso. Será que é isso que a gente tem que ser motivado? Eu vou falar por mim. A nossa família é muito humilde. A gente veio de uma família extremamente humilde, onde a nossa casa era uma casa de madeira. Eu sempre falo, o pessoal do coral já sabe essa história. Se o cupim saísse da casa, a casa caía. De tão extremamente carente a gente era. A gente só não passava fome porque tinha conta no mercado. Mas se a moça do mercado não vendesse, a gente passava fome, tá? Então, era uma situação bem complicada. E a minha família, a minha mãe, foi sempre uma pessoa muito humilde. E um dia,
uma tia minha humilhou extremamente a minha mãe. E eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. E eu fiquei profundamente triste com aquilo. E eu pensei comigo, nossa, um dia eu vou ter muito dinheiro e eu nunca vou ser humilhada igual a minha mãe. Um dia essa tia vai precisar de mim. Sabe? E o que sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a trabalhar, a estudar, buscando, sempre naquela ambição, naquela ganância, de mostrar o meu sucesso para aquela minha tia. Sabe? E a primeira vez que eu recebi a minha primeira promoção no trabalho, eu pensei, agora eu vou comprar o meu carrão dos sonhos. Eu vou lá, já vou na concessionária, eu vou comprar aquele carro que eu quero chegar na festa de família e mostrar para todo mundo. Esse foi o meu pensamento. Estou falando a verdade, de coração. E sabe o que aconteceu? No primeiro dia que a gente foi num grande casamento de família, bateram no nosso carro. E aí, eu não tinha entendido aquilo, né? A gente pensou ainda, falei, Júnior, isso aqui foi inveja dos parentes. Mas sabe qual foi a minha motivação? Minha motivação foi realmente aparecer. Porque eu queria mostrar o meu sucesso para aquela tia que queria humilhar minha mãe. Então eu fui movida pelo orgulho, sabe? E muitas vezes nós somos movidos pelo orgulho, meus irmãos. Eu estou falando isso aqui, eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas alguém precisa ouvir. Porque muitas vezes a gente só quer mostrar, mas por dentro é só vazio e pambolerento, né? Como diz aquele ditado. E aí, aquele carro, a gente viu que não era abençoado. Que não tinha a bênção de Deus. A gente se endividou para mostrar algo que não podia para alguém que a gente não gostava, né? O ditado diz assim. Na verdade, depois que eu descobri a palavra perdão, eu entendi que isso liberta. A gente não precisa mostrar para ninguém e nem esfregar o nosso sucesso na cara dos outros. A gente não precisa guardar aquela mágoa que eu tinha de infância, levei para a vida adulta, isso me fez mal. Eu resolvi perdoar aquela tia que humilhou a minha mãe. E isso me deu paz, me deu liberdade. Quantas vezes a gente carrega um saco de batata nas costas pela falta de perdão no nosso coração? Quantas vezes a gente é movido pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência? Quantas vezes Deus fala para você, não faça isso, mas você de teimoso vai lá e faz. E sofre as consequências da desobediência. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela nos fala que eles resolveram ser obedientes, dar a sua vida. E o que aconteceu ali? Jesus apareceu na fornalha no meio deles. Essa é a consequência da obediência. Quando a gente obedece, Deus abençoa e Ele está, sabe aonde? No teu meio, no meio da tua fornalha. Tu pode ser jogado numa fornalha, mas Ele prometeu que está ali, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora, eu vou mostrar para vocês o material que eu trouxe aqui, deve estar todo mundo curioso. E vou falar um pouquinho da obediência. Um pouquinho mais, tá? O que é isso aqui? O quê? Um alicate? Olha bem. Pode falar mais alto. Podador. Quem falou? Muito bem, minha querida. Isso aqui é um podador. Para que serve isso aqui? Para cortar planta. Quer vir aqui na frente, Gabriel? Vou falar? Isso aqui serve para cortar plantas, galinhos pequenos. Eu estudei na escola agrícola por 4 anos. Então, lá a gente trabalhava muito com a poda. A gente podava aquelas cercas vivas, sabe? E tinha que colocar luva, porque tinha espinho. E a gente ficava lá o dia inteiro, podando para elas, para ficar bonitinho. Tem uma passagem que diz...
Agora eu esqueci a passagem, gente, peraí. Achei. João 15, tá? Eu não vou ler ela toda. Fica de lição de casa para você ler João 15. É a história da videira e dos ramos. Lá diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta o que dá fruto e limpa para que produza mais fruto ainda. Então, o que não dá fruto, sabe o que ele faz? Corta. E o que dá fruto, o que ele faz? Ele poda. Então, ele corta também. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Alguém aqui é agricultor? Ou entende bastante de planta? Oh, meu amigo, tá aqui, ó. Já plantou um pessegueiro? Sabe como é que é, né? O pessegueiro, no primeiro ano, ele dá um pesseguinho bem pequititinho, né? Aí como é que faz? Vai lá e corta tudo, para que no ano seguinte o pêssego lhe dê um fruto maior. Certo? Às vezes Deus faz assim com a gente, tá? Ele corta um pecadinho aqui, outro ali. Às vezes Deus precisa usar isso aqui, ó. Com certeza, né? Às vezes Deus precisa usar isso aqui. Algumas pessoas, né? Comigo ele já usou? Está usando ainda. Ele usa direto. Ele faz isso, ó. Sabe para quê? Sabe para quê, né? Para tirar o que está nos atrapalhando, meus amigos. Para tirar aquilo que nos atrapalha. Às vezes é o orgulho. Às vezes é a desobediência. Sabe? O que mais? Prepotência. Teimosia. Ele vai lá. O que mais, gente? Que Deus corta? Pode falar. Orgulho. Vai lá, ó. O que mais que ele corta? Inveja. Fofoca. O que mais? Adultério. Pornografia. O que mais? Crianças. Ele corta, às vezes, a televisão. Celular. Né? O que mais que Jesus corta da criança? A preguiça. A bagunça Jesus corta da criança. O que mais? Jesus corta o... Bom! Jesus corta o tablet. Pode falar. A mentira. Muito bem. A raiva. Tanta coisa, né, gente? É muita coisa. A briga de irmãos. A falta de perdão no coração, né? A falta de amor. Então, ele precisa nos podar. Assim como a gente precisa dar um castiguinho para os nossos filhos de vez em quando, essa semana teve uma pessoinha que lá em casa foi podada, uma semana sem televisão. Aí nós cortamos aqui, ó, a raiz da desobediência. Pensa numa menina educada, a semana inteira obediente. É para isso. Sabe por quê? Deus disciplina quem Ele ama. Pasmem. Você é amado, meu amigo. Você é amado por Deus. Por isso, às vezes, você tem uma provação. Por isso, porque Deus está te podando. Sabe por quê? Porque, às vezes, quando você não está preparado para receber a bênção dEle. Deus tem uma bênção grandiosa para cada um, sabe? Só que se a gente tomar posse dela totalmente agora, o orgulho vai nos fazer pecar. Então, sabe o que Ele faz? Ele vai podando, Ele vai nos preparando, Ele vai quebrando os nossos pecados, quebrando o nosso orgulho, até a gente estar preparado para alcançar a bênção que Ele prometeu. Porque quando você estava lá no ventre da sua mãe,
Deus te teceu e Ele sonhou com você, e Ele não te viu como um frágil pecador, Ele te viu como um filho do rei, vencedor, usado e abençoado por Ele, porque é isso que você é, e é isso que Ele vê em você. Quando o mundo vier e te disser, você não vale nada, você é um fraco, você é isso, você é aquilo, você não presta, lembre de quem você é, de quem está lá na fornalha com você, que é Jesus, que Ele é rei, e você é filho do rei. Você é filho do Rei Altíssimo, e Ele tem grandes posições para você, meu amigo. Confie nele. Agora eu vou trazer um exemplo de desobediência. Eu tenho até que horas? 1 minuto? 9 minutos. Ah, tá bom. Rapidinho eu vou falar do rei Saul, tá? Se você quiser abrir lá em Samuel 15, 22, você pode abrir. O rei Saul foi um exemplo de desobediência. O rei Saul foi. E ele não obedeceu às ordens de Deus, enviado pelo profeta Samuel. Você pode ler em casa, tá? A gente não vai ter tempo. E o profeta Samuel disse assim: Deus prefere obediência do que os seus sacrifícios, porque Saul ficou com medo dos homens. Saul não queria afrontar os homens, queria agradar os homens e desobedeceu a Deus. Agora eu pergunto para você, quantas vezes a gente desobedece a Deus para agradar os homens? Quantas? Muitas. Só que quando a gente sabe quem a gente para de fazer isso. Deus tem um recado para você hoje. Saul era rei de Israel e temeu homens que eram submissos a ele, porque ele não sabia quem ele era. A partir daquele momento, o Espírito de Deus saiu de Saul e Deus falou que ele não iria mais ser rei de Israel, iria passar o trono para outro. E a partir daquele momento, Saul ficou cheio de um espírito ruim. Pela desobediência, ele sofreu as consequências do erro dele. Será que eu estou falando para alguém aqui hoje que anda teimando com Deus e desobedecendo a Deus? Porque o pecado, ele é muito bom. Ele é muito gostoso. Ele é como um bolo, né? Ele é muito gostoso. Só que no fim, o bolo vai nos engordar, né? E o pecado é a mesma coisa. O pecado não aparece já com a celulite ali. O pecado, ele vai primeiro aparecer com o sabor gostoso do bolo, gostoso. Mas depois, é gordurinha abdominal, celulite, flanco, isso e aquilo. É a mesma coisa. O pecado, ele vem bonito, vestido de ouro. Mas depois, é destruição e morte. Aqui está o exemplo de Saul, que não obedeceu a Deus e perdeu o trono. Será que eu estou falando para alguém hoje aqui que precisa tomar uma decisão na sua vida e ter o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Decidir ser firmes? Independente do que os outros estejam fazendo, decidir ser firmes e fiel a Deus? Independente do que os seus amigos estejam fazendo. É muito comum os adolescentes fazerem as coisas para ser aceito no meio, né? Porque geralmente eles falam aquela frase: ah, tu não é homem, não vai usar esse negócio aqui, ah, não é homem então. Mas quando o adolescente sabe quem ele é, que ele é filho de Deus, e que ele é homem sim, ele não vai ceder a um círculo de amigos pecaminosos. Ele vai se manter firme, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Será que eu estou falando hoje aqui para algum adolescente que tem cedido à pressão dos amigos? Será que eu estou falando hoje aqui para alguma criança que troca de canal quando a mãe vira as costas? Será que eu estou falando hoje aqui para algum homem que pensa que está sozinho quando está lá com o seu computador, olhando coisas que não devem? Ou será que eu estou falando hoje aqui para alguma esposa que fica flertando com homens alheios?
Será que eu estou falando hoje aqui? Eu estou falando para mim. Com pessoas que se acham o gás da coca, que precisam de afirmação. Igual Saul precisava de afirmação das pessoas e fez coisa errada. Lembre-se de quem você é. Vocês, Deus juntos, podem derrotar qualquer barreira do inimigo. Você e Deus juntos podem fazer qualquer coisa. Em Romanos 12, 21 diz lá, vencemos o mal com o bem. Não importa como você começou, não importa o seu passado. Não importa a tragédia que aconteceu na sua vida, na infância, na sua adolescência, ou está acontecendo ainda. Não importa. Sabe por quê? Importa como você vai terminar, não como você começou. Importa como você vai terminar. Não desperdice o hoje, sentindo culpa pelo passado de ontem. Não desperdice o hoje. Porque o hoje é uma nova chance de você fazer diferente. Hoje é sábado. Quantas vezes nessa semana você buscou a Deus em oração, abriu a sua Bíblia, leu a sua lição, fez o culto diário? Quantas vezes você orou pelo próximo, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo aquele seu colega de trabalho que te inferniza e quer competir contigo? Quantas vezes você orou por ele? Quantas vezes você orou pelo setor que você trabalha, pelo seu chefe? Quando a gente se une em oração, Deus faz maravilhas na nossa vida. Deixe tudo para trás. Tem uma passagem de Paulo que diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Deus hoje aqui quer falar com você. Deus quer tirar você do cativeiro do pecado. Ele quer te tirar da escuridão. Ele quer fazer, sabe o quê? Ele quer quebrar as algemas. As algemas do inimigo, que estão te aprisionando no pecado. Mas ele só vai fazer isso se você permitir. A gente precisa ser mais agressivo nas nossas orações e pedir, Senhor, me pode. Sabe? Às vezes a gente tem medo do Senhor, não precisa ser muito drástico. Mas a gente precisa ser mais ousado nas nossas orações. Porque se a gente não permitir que Ele nos pode, não vai existir mudança. E você vai continuar sendo aquela pessoa mesquinha, teimosa de sempre, daquele mesmo jeito. Você precisa tomar uma decisão. A graça de Deus, ela está disponível a todos. Ela está aqui hoje, a graça de Deus, disponível a você. Como a gente cantou naquele hino antes do culto. Hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Isso está lá em Salmos 94. Eu li essa semana. E Deus está à porta e bate. Aquele que ouvir a sua voz, ele entrará. Então, ele só vai fazer o milagre na sua vida se você permitir. Eu vou chamar o coral para vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma música que fala: a tua graça hoje me alcançou. Porque Deus é bom. E Ele hoje te dá uma nova chance, uma nova oportunidade de perdoar os seus pecados, de viver uma nova vida com Ele. Ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Ele não disse simplesmente os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais. E ela se tornou uma grande missionária.
Se você aqui hoje pensa que sua vida não tem mais jeito, que você já fez muita coisa errada, fique você sabendo que não existe um poço tão fundo que Deus não possa ir lá te resgatar. Não existe. Deus pode te resgatar, mas Ele precisa saber o quê? Que você estenda a sua mão para aceitar o seu perdão. Enquanto o coral canta, se você deseja ouvir a voz de Deus, se você precisa fazer uma mudança na sua vida, ser mais obediente, buscar mais a Deus em oração, fazer mais o culto, ler mais a Bíblia, testemunhar, enfim, se você precisa mudar em algo, se Deus precisa cortar alguns galinhos da sua vida, enquanto o coral canta, pode se colocar em pé e feche os seus olhos e pode cantar junto com o coral neste momento. Apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. Paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda bênção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor
antes da gente orar, eu gostaria de saber se existe alguém aqui hoje que quer declarar publicamente que aceita Jesus como seu Salvador. Pode vir aqui à frente. Eu sinto que existe alguém aqui hoje que precisa ouvir isso e precisa tomar essa decisão de vir aqui à frente. Minha querida. Existe mais alguém? Pode ser do coral, quem sabe? Pode também vir aqui à frente, se alguém quer tomar essa decisão. Alguém que está estudando a Bíblia, que deseja descer às águas batismais. Alguma criança que quer se preparar para o batismo da primavera. Alguém que quer vir aqui à frente e falar publicamente: Jesus, eu te aceito como o meu Salvador. De agora em diante eu vou ser igual Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Eu não vou me curvar mais para os deuses deste mundo. Eu vou ser obediente a ti. Existe mais alguém? Eu sinto que existe no mínimo 3 pessoas aqui. O Espírito Santo está falando para mim. Existe mais alguém que precisa tomar essa posição? Hoje é o momento. Hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração, porque você não sabe o dia de amanhã. Deus está te chamando aqui e agora, porque sabe o que Ele quer fazer? Ele quer te dar um abraço. E Ele quer te dizer: filho, eu estou contigo. Dentro da fornalha, eu estou contigo. Ele quer te tirar da fornalha inteiro, meu amigo. Sabia que o ouro é provado no fogo? Você também foi provado. E você vai sair dali brilhando, resplandecendo o rosto de Jesus, porque aquela velha vida não existe mais. Amém? Jesus disse para a mulher: você está perdoada. Ela cometeu muitos pecados. Ela estava possessa por muitos demônios. E Jesus fez um milagre e falou: vai, não peques mais. E ela estava, sabe aonde? Junto com ele lá na cruz. Ela estava, sabe aonde? Ela foi a primeira a ver Jesus depois que ele ressuscitou. Porque Jesus, ele não conta. Jesus não vem e aponta o dedo: essa daí era uma pecadora. Jesus, ele te perdoa. E ele te dá a oportunidade de você ver a ele primeiro, antes de subir ao Pai. Olha que honra para Maria. Eu sinto que no mínimo 2 pessoas precisam vir aqui. Quem é? Não sei quem é. Mas venha. Venha, porque se a gente não tomar uma posição aqui dentro, se a gente não ficar em pé aqui dentro, a gente não vai poder ficar em pé lá fora. Porque lá é Babilônia, destruição e morte. Lá o rei Nabucodonosor está doido para te jogar na fornalha. Você vai ficar de pé de Deus ou vai ficar em pé diante dos homens? Qual é a sua decisão? Amém, meu amigo. Mais alguém que precisa tomar essa posição? Talvez você esteja com vergonha. Talvez você não queira declarar publicamente. Mas Deus sabe que tem lá no fundinho do teu coração que precisa ser cortado. Ele sabe. Ele não vai te condenar. Ele vai te abraçar e te perdoar. Existe mais alguém? Eu sinto que existe no mínimo uma pessoa ainda que precisa vir aqui. O tempo está passando, já estamos atrasadas, né? Mais alguém? 1 segundo. Amém. Amém. Mais alguém ainda? Hoje você vai sair daqui perdoado, lavado, sabe aonde? No sangue do Cordeiro. Jesus não morreu naquela cruz em vão.
Ele não pagou o preço à toa. Sabe por quê? Ele está esperando você. Ele está esperando você aceitar. Porque o que Ele fez lá naquele lugar, meus amigos, foi por amor. Jesus te ama muito. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, neste momento, Senhor, a Tua igreja se encontra aqui, prostrada aos Teus pés, para Te falar, Senhor, que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador em nossas vidas. Queremos Te confessar, Senhor, todos os nossos pecados. Tu sabes tudo o que nós fizemos, mas nós queremos Te pedir, Senhor, perdão. Renova a nossa vida, lava-nos no sangue do Teu Filho Jesus, e que nós possamos ser transformados e sair daqui resplandecendo o Teu rosto, Senhor. As pessoas que ainda não Te conhecem, que nós possamos ter luzes a brilhar, uma vida transformada, uma vida dedicada a Ti, Senhor. Que nós possamos apressar a Tua volta e que essa cidade de Florianópolis possa ser abalada, Senhor, pelo Teu povo fiel, daqui da Igreja Central de Florianópolis, de toda a igreja, de todo o distrito. Nos abençoe, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas palavras hoje. Esteja com cada amigo aqui, Senhor, e nos encha agora do Teu poder para levar isso às outras pessoas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.